O elevador tocou às 3h12 da manhã, seu eco metálico cortando o luxo silencioso da residência Lockwood na Park Avenue. Adrian Lockwood saiu, ajeitando a gola de seu blazer cinza escuro sob medida, o leve aroma do perfume de Belle ainda impregnado nele como um segredo que ele nunca pretendeu esconder. O horizonte de Manhattan cintilava lá fora, através das janelas de vidro do chão ao teto, mas dentro de sua cobertura, algo parecia errado. Silêncio demais, frio demais, quietude demais. Ele fechou a porta atrás de si com um clique suave, esperando encontrar Helena, como de costume, dormindo no sofá com um monitor de bebê ao lado, um cobertor meio caído do ombro, uma lâmpada fraca acesa porque ela tinha medo do escuro depois do parto. Mas esta noite, a lâmpada estava apagada. Todas estavam. Adrian franziu a testa. Helena, chamou ele, a voz baixa, quase cautelosa. Ele largou as chaves na bancada de mármore, o som estridente delas ecoando de forma estranha no corredor escuro. Nenhuma resposta, apenas silêncio. Grosso e pesado, afrouxou a gravata, irritado. Helena, pelo amor de Deus, já é tarde. Pare de brincar. Caminhou mais para dentro da cobertura, passando pela lareira moderna, pela xícara de chá de camomila pela metade de Helena, fria, sobre a mesa de centro. Seu Kindle estava virado para baixo ao lado. Aquilo não era típico dela. Ela nunca o deixava ali. Sempre o guardava na gaveta. Uma pulsação estranha e inquietante latejou na base do seu crânio. Caminhou em direção ao quarto do bebê. Sua mão congelou na maçaneta. A luz noturna estava apagada. O corredor tinha um leve cheiro de loção para bebês, mas também de vazio. Quando empurrou a porta, a escuridão lá dentro pareceu uma boca engolindo por inteiro. Então seus olhos se ajustaram. O berço, branco, macio, caro, estava no canto, vazio. Cada respiração dentro do peito de Adrian parou. Ele acendeu a luz. O brilho repentino foi brutal. Cobertores sumiram. Bolsa de fralda sumiu. Todas as mamadeiras sumiram. A cadeira de balanço onde Helena passava horas consolando o filho, vazia. Helena, ele sussurrou agora, não irritado, não impaciente, genuinamente assustado. Ele procurou pelo quarto, depois pelo armário, depois pelo banheiro. Nada. Atrás dele, uma lufada de ar frio varreu a sala de estar. Adrian se virou bruscamente. Um pedaço de papel estava no chão, como se tivesse sido colocado ali de propósito. Ele o pegou. Uma única linha escrita com a caligrafia cuidadosa de Helena. Quando você ler isso, estaremos seguros. Não. Seu estômago revirou. Então, outra constatação atingiu, uma constatação muito mais aterrorizante do que o berço vazio, a casa escura ou a esposa desaparecida. O cofre em seu escritório. Ele correu em direção a ele. A porta estava aberta. Arquivos haviam sumido, e o pendrive, a única coisa que ele jamais poderia permitir que Helena visse, havia sumido. O homem que sempre controlava tudo de repente sentiu o chão rachar sob seus pés. Mas ele ainda não tinha visto a pior parte, porque o verdadeiro pesadelo o aguardava logo além da porta do escritório. Adrian ficou paralisado na entrada, o cofre aberto brilhando sob a luz embutida como uma ferida aberta. Por um longo momento, ele não se moveu, não conseguia se mover. Sua mente oscilava entre a descrença e o crescente pavor que se acumulava em seu peito como uma bomba-relógio. Helena não era inteligente o suficiente para abrir o cofre. Ela não era ousada o suficiente. Ela não era capaz. Pelo menos era o que ele sempre acreditara. Ele se ajoelhou, tocando as bordas da porta do cofre. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum arranhão, nenhum metal amassado. Quem quer que o tivesse aberto sabia o código exato. O código exato que só ele deveria saber. Impossível, murmurou, mas a palavra soou fraca e vazia no ar. Ele se levantou e examinou o escritório. As canetas Mont Blanc ainda perfeitamente alinhadas sobre a mesa, seu iPad ainda carregando, seus botões de punho ainda na caixa de veludo. Nada mais estava fora do lugar. Não fora um roubo. Foi intencional, preciso, direcionado. Seu celular vibrou no bolso. Ele esperava o número de Helena ou uma mensagem que pudesse explicar tudo aquilo. Em vez disso, uma chamada perdida do Departamento de Segurança da Lesford Technologies. 2 novas mensagens. Belle Valg. Ele ignorou Belle. Pela primeira vez, ela não importava. Abriu o recado de voz da segurança. Sr. Lockwood, aqui é o subchefe Monroe. Detectamos um login remoto incomum em seu servidor financeiro pessoal às 1h47. A tentativa foi autorizada com suas credenciais. Precisamos confirmar se foi você. Ligue de volta imediatamente.
O coração de Adrien despencou em um poço frio e sem fundo. Helena, tinha que ser Helena. Mas como? Ele andava de um lado para o outro no escritório, tentando juntar as peças. Helena mal entendia de internet banking. Uma vez, ela perguntou a ele como redefinir a senha do e-mail. A ideia de ela ter invadido seu servidor financeiro era absurda, a menos que alguém a ajudasse. Um gosto amargo subiu à sua boca. Para quem diabos você correu? Sussurrou. Saiu furioso do escritório e marchou para o quarto. Os lençóis estavam jogados de lado, ainda com o leve cheiro de Helena misturado com talco de bebê. Sua camisola jazia no chão. Seus chinelos haviam sumido. Ele abriu o armário. Metade de suas roupas ainda estava lá. A outra metade havia desaparecido. Cada item levado fora estrategicamente. Sapatos confortáveis, suéteres quentes, cangurus para bebês, os lenços de amamentação de Helena. Ela não fugiu em pânico. Ela fez as malas para sobreviver. Ele checou o armário do banheiro. Seus frascos de remédio haviam sumido. Assim como os bebês. A respiração de Adrienne acelerou. O pânico que ele antes zombava em outros homens agora o apertava como um punho cerrado. Ele correu para a cozinha. A bolsa de fraldas havia sumido. O envelope com dinheiro para emergências que ele havia escondido acima da geladeira havia sumido. A chave reserva do carro havia sumido. Helena não apenas fugiu, ela planejou tudo. Suas mãos tremiam enquanto ele se agarrava à bancada da cozinha. Ele sentiu uma pontada de humilhação. Helena, a mulher frágil e de voz suave que vivia à sombra de sua ambição, o havia enganado. Aquela verdade doía mais do que o pendrive desaparecido, mais do que o berço vazio, mais do que a casa fria envolta em silêncio. Ele sussurrou o nome dela novamente, mas desta vez soou como derrota. Helena, o que você fez? Ele pegou o celular e discou o número dela mais uma vez. Um toque suave ecoou em algum lugar da cobertura. Ele seguiu o som. Levou-o à lavanderia. O celular dela estava em cima da máquina de lavar. A tela trincada, ainda quente, colocado ali de propósito, como uma mensagem. Você não pode mais me rastrear. Um arrepio percorreu a espinha de Adrienne. Não, sussurrou ele. Não, Belly não tem esse tipo de influência. Ela é só uma assistente. Ela é meia-irmã, disse Noah em voz baixa, do homem cujo império desmoronou depois que Helena testemunhou. O filho do juiz. Adrienne prendeu a respiração por um segundo inteiro. Isso é impossível, ele finalmente conseguiu dizer. Ela teria me contado. Noah soltou um suspiro curto e sem humor. Ela não dormiu com você porque te amava, Adrienne. Ela te seduziu porque precisava de acesso. Precisava de influência. Você era a chave para fazer Helena reaparecer. Bud. Uma lembrança repentina o atingiu. Belly na clínica de fertilização. A mão dela em seu braço, o sussurro dela. Confie em mim, Adrienne. Você está fazendo a coisa certa. Seu estômago revirou. Então, ela me manipulou, murmurou ele. Ela entrou na minha vida, no meu casamento. Ela me fez acreditar que Helena era instável. Ela não precisou se esforçar muito, disse Noah suavemente. Você já estava predisposta a acreditar no pior. Adrienne se enrijeceu, magoada. Não finja que Helena era perfeita. Ela não era, concordou Noah. Mas ela não era perigosa. Ela não estava quebrada. Ela estava assustada. E você fez com que o medo permeasse todo o ambiente ao redor dela. O maxilar de Adrienne se contraiu. Então por que ela ficou comigo? Noah encontrou seu olhar. Porque ela não se lembrava de quem era. O trauma apagou isso. Ela construiu sua identidade em torno de você porque era tudo o que lhe restava. A frase atingiu como um soco. Adrienne desviou o olhar, agarrando o encosto de uma cadeira até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Eu não queria machucá-la, murmurou ele. A voz de Noah suavizou, não com compaixão, mas com certeza. Eu sei, mas a intenção não apaga o impacto. Um longo silêncio pairou entre eles. Finalmente, Adrienne ergueu a cabeça. Onde ela está agora, Noah? Diga-me. Os olhos de Noah escureceram. Ela está com alguém que pode protegê-la. Alguém que esperou anos por este momento. O pulso de Adrienne disparou. Quem? Noah se aproximou, baixando a voz. Helena não fugiu sozinha. Ela nem escolheu para onde ir. Adrienne engoliu em seco. Então quem escolheu? A resposta de Noah foi um golpe silencioso e letal. A pessoa que a buscou às 2h14 da manhã foi o mesmo homem que apagou sua identidade há 12 anos, e ele quer o bebê de volta. Adrienne sentiu o ar mudar, como se a temperatura na cobertura tivesse caído 10 graus.
As palavras de Noah pesavam no silêncio, cada uma perfurando o peito de Adrienne. O mesmo homem que apagou sua identidade há 12 anos. Adrienne engoliu em seco, tentando recuperar a razão em um momento que havia saído violentamente do controle. Você espera que eu acredite, disse ele lentamente, que o agente federal que a colocou no programa de proteção a testemunhas decidiu, de repente, levá-la às 2 horas da manhã sem avisar ninguém. Noah não hesitou. Não agente federal, corrigiu. Ex-agente federal. Adrienne piscou. Fumer. Ele saiu do programa há 9 anos, disse Noah, alegando questões éticas, mas ninguém sai ileso do programa. Quando ele saiu, levou consigo informações que valiam milhões. O maxilar de Adrienne se contraiu. E você está me dizendo que esse homem a encontrou? Depois de 12 anos, ele nunca parou de procurá-la. Noah disse em voz baixa. O caso em que Helena testemunhou destruiu 3 corporações, 2 cargos de juiz e toda uma quadrilha financeira. O depoimento dela foi a faísca, mas as pessoas prejudicadas por ele foram o fogo. A mente de Adrienne estava a mil, seus pensamentos não tinham limites, apenas pânico se espalhando em todas as direções. Por que ele a trairia? Ele a protegeu. Noah hesitou, o primeiro sinal. Essa situação era maior e mais sombria do que ele queria admitir. Ele não deveria ter se aproximado dela, disse Noah. Mas ele se aproximou. Perto demais para perder a noção da realidade. Adrienne franziu a testa. Você está insinuando que ele o quê? Se apaixonou por ela. Noah não respondeu. O silêncio dizia tudo o que Adrienne não queria ouvir. Seu estômago deu um nó. Diga-me o nome dele. Noah sustentou o olhar. Agente Marcus Hale. Adrienne sentiu um arrepio de reconhecimento que não conseguia identificar. Por que esse nome me soa familiar? Porque você o viu, disse Noah. Ele estava no seu casamento. Adrienne recuou. Isso é impossível. Ele não era um hóspede, esclareceu Noah. Ele estava monitorando Helena. Você pensou que ele fosse um funcionário do hotel. Ele a observou caminhar até o altar, sabendo que ela não fazia ideia de quem ele era. A respiração de Adrienne falhou. Imagens passaram pela sua mente, rostos na multidão, estranhos que se demoravam demais. Um homem ajustando cadeiras na cerimônia, vestindo um terno preto formal demais para um funcionário. Não. De jeito nenhum. Ele tinha uma regra, continuou Noah. Nunca intervir a menos que a vida de Helena estivesse em perigo. Os olhos de Adrienne se estreitaram. E agora, de repente, ela está. A voz de Noah endureceu. Sua atualização do seguro com o nome de solteira verdadeiro dela passou pelo servidor errado. Isso disparou um alerta na mesma rede em que a família Vaughan ainda tem influência. Eles a encontraram. Marcus percebeu que a encontraram. O pulso de Adrienne pulsava violentamente em seu pescoço. Então ele a sequestrou. Ele a resgatou, corrigiu Noah. Antes que eles pudessem. Adrienne soltou uma risada curta e incrédula. Resgatar? Deixando o celular dela para trás, arrombando meu cofre. Levando o meu. Ele não levou seu filho, retrucou Noah. Marcos se apropriou da vantagem deles. O bebê conecta muita gente poderosa. Se essas pessoas perderem o acesso, perdem a proteção. Perdem dinheiro. Perdem tudo. Adrienne lutou para recuperar o fôlego. Então Marcus Hale é o que é agora? Um salvador, um herói. Adrienne zombou. Ele apagou a identidade dela uma vez. Porque Helena confiaria nele de novo. A voz de Noah baixou. Ela não fez isso, disse ele. Ela acordou apavorada, desorientada, chorando. Marcus a obrigou a ir embora. Ela não queria ir. Algo quente e feio se contorceu no peito de Adrienne, uma raiva que ele não sabia como controlar. Então, qual é o plano dele? Perguntou Adrienne. Fazer ela desaparecer de novo, apagá-la 2 vezes. Noah exalou lentamente. É isso que estou tentando descobrir. Adrienne deu um passo à frente. Para onde ele a levou? Noah não se mexeu. Eu não sei, respondeu Adrienne, secamente. Você espera que eu acredite nisso. Você sabe tudo sobre ela. Noah cerrou os dentes. Eu conheço Helena. Não conheço o homem que acha que é dono do passado dela. Adrienne prendeu a respiração. Ele é dono dela. Noah sentiu sombriamente. Marcus não está mais agindo como um protetor. Um breve silêncio. Ele está agindo como um homem que finalmente decidiu que Helena lhe pertence. O coração de Adrienne disparou. O que diabos isso significa? Noah olhou fixamente nos olhos.
Significa que Marcus Reio não a levou para protegê-la. Ele a levou porque quer ficar com ela e está disposto a matar por isso. Helena acordou com o zumbido suave dos pneus no asfalto e o cheiro estéril do estofamento de couro. Por um instante, ela não sabia onde estava. Havia apenas escuridão, calor e o balanço rítmico de um veículo em movimento. Seus dedos roçaram o cobertor de lã, o cobertor do seu bebê, e o pânico a atingiu em cheio. Ela se sentou bruscamente, com o coração disparado. O bebê conforto ao seu lado carregava seu filho adormecido, aconchegado e respirando suavemente. Um alívio a inundou, apenas para ser imediatamente engolido pelo pavor, pois ela não estava sozinha. Um homem estava sentado no banco do motorista, de ombros largos, vestindo uma jaqueta escura que apertava suas costas. Seu rosto estava escondido nas sombras, mas sua voz era inconfundível. Você está segura agora, disse Marcus Reio. Seu sangue gelou. Pare o carro. Ela sussurrou, com a voz trêmula. Marcus não diminuiu a velocidade. Não podemos parar ainda. Há olhos por toda parte. Eles estavam se aproximando mais rápido do que esperávamos. Ela puxou o bebê conforto para si, protetoramente, com a respiração trêmula. Você não pode simplesmente me levar. Eu não pedi por isso. O maxilar de Marcus se contraiu. Você também não pediu para ser caçada. Helena o encarou, com o pulso acelerado. Adrienne vai perceber. Ele vai chamar a polícia. Marcus deu uma risada amarga e sem humor. Ele já chamou. Adivinha em quem a polícia vai acreditar? No marido executivo rico ou na mulher sem registro de nascimento antes dos 18 anos? O estômago de Helena revirou. Ele não estava errado. O sistema foi construído para homens como Adrien. Mas isso não fazia de Marcus seu salvador. Ela se recostou, tentando não tremer. Para onde você está nos levando? Para uma casa segura, respondeu Marcus. Para algum lugar onde ninguém possa rastreá-las. Não, disse ela firmemente, surpreendendo até a si mesma com a dureza em sua voz. Não vou desaparecer de novo. Perdi tudo da primeira vez. Meu nome, meus amigos, minha infância. Não vou fugir para o resto da vida. As mãos de Marcus se contraíram no volante. Não estou pedindo para você fugir. Estou pedindo para você sobreviver. Livre. Eu já sobrevivi, ela retrucou. Reconstruí tudo. Fiz uma vida. Encontrei o amor. Ela parou abruptamente, mordendo a língua. Marcus não perdeu o ritmo. Amor? Ele repetiu baixinho. Foi isso que Adrienne te deu. Helena engoliu em seco, incapaz de responder. Marcus continuou mais suavemente agora. Você não se lembra da noite em que eu a apaguei. Talvez seja melhor que não se lembre. Você tremia tanto que não conseguia assinar seu próprio nome. Chorou por horas. Implorou para não a mandarmos embora. Mas eu sabia que, se não a mandássemos, você estaria morta antes mesmo de poder lamentar. Helena fechou os olhos. Uma dor aguda pulsava atrás deles. Fragmentos de memória turvos, abafados, dolorosos. Então ela sussurrou. Eu não pedi para você me amar. Marcus ficou imóvel, completamente imóvel. Eu não pedi, disse ele finalmente, mas sua voz o traiu. Ela abriu os olhos. Eu sou mãe agora. Não sou sua responsabilidade. Não sou sua missão inacabada. O aperto de Marcus no volante se intensificou. Você é mais do que isso, disse ele. Você sempre foi. Helena balançou a cabeça, com lágrimas queimando nos olhos. Você não vai escolher minha vida por mim. Não de novo. Pela primeira vez, a dúvida cruzou o rosto de Marcus. Antes que qualquer um dos dois pudesse falar novamente, os faróis de um carro brilharam no vidro traseiro. Brilhantes, ofuscantes, perto demais. Helena se enrijeceu. Quem é aquele? Marcus olhou pelo retrovisor, com a mandíbula travada. Um SUV preto veio em sua direção em uma velocidade impossível. Esse não é meu, murmurou ele. O SUV invadiu a faixa deles. Marcus praguejou e virou o volante bruscamente enquanto Helena protegia o bebê com o corpo. O SUV bateu na traseira do carro deles. Helena gritou. Marcus acelerou. Eles nos encontraram, disse ele, com a voz fria. Outro golpe mais forte. Marcus, quem é? Helena gritou. Seus olhos brilharam com algo que ela nunca tinha visto antes. Medo. Não é o Adrien, disse ele. É alguém muito pior, e eles não querem você viva. Ah! O SUV deu outro solavanco, metal rangendo contra metal,
sacudindo Helena com tanta violência que ela quase perdeu o controle do bebê conforto. Seu coração batia forte contra as costelas, alto o suficiente para abafar o rugido do motor e as batidas do seu pulso. O bebê se mexeu e choramingou, e Helena se aconchegou nele instintivamente, protegendo-o com todo o corpo. Marcos pisou fundo no acelerador. Os pneus cantaram na estrada molhada, levantando uma névoa de água suja enquanto o carro disparava. Segure-se, ele ordenou. Estou segurando. Helena gritou de volta, com a voz trêmula e os dedos agarrados com força ao bebê conforto. O SUV atrás deles balançou, recuperou o controle e disparou para frente novamente, determinado, implacável. Um predador com faróis. Quem são eles? Ela gritou. A rede Valgen, rosnou Marcos. Pessoas que querem o bebê. Pessoas que querem você apagada da história para sempre. Não. A garganta de Helena se fechou. As mesmas pessoas de 12 anos atrás. Rostos novos, disse Marcos, desviando bruscamente quando o SUV tentou atingi-los novamente. Mas a mesma lealdade, o mesmo dinheiro, a mesma vingança. A rodovia escura serpenteava ao longo do rio. O horizonte distante de Manhattan brilhava como um lembrete cruel de quão perto e quão longe a segurança estava. Ligue para alguém, gritou Helena. Ligue para o FBI. Ligue para a polícia. Marcos deu uma risada áspera. E diga a eles o quê? Que uma testemunha protegida que eles acreditam estar morta reapareceu com o bebê ligado a uma das famílias judiciais mais corruptas do país. Não vamos durar 5 minutos. Outro impacto por trás, mais forte. O vidro traseiro trincou, estilhaçando-se como uma teia de aranha. Helena gritou, abaixando-se para proteger o filho. Marcos praguejou baixinho. Virou o volante bruscamente, fazendo o carro atravessar 2 faixas e desviando por centímetros de um caminhão. Buzinas soaram. Faróis piscaram, mas o SUV continuou na frente deles. O que eles querem? Perguntou Helena, com a voz embargada. Só o bebê. Não, respondeu Marcos. O bebê é a garantia deles, mas você. Seu maxilar se contraiu. Eles querem que você suma para sempre. A rodovia se abriu para um longo trecho de estrada industrial deserta. O SUV acelerou novamente, diminuindo a distância. Marcos socou o volante com força. Droga, Marcos. Não podemos continuar assim, chorou Helena. Ele vai se machucar. Marcos olhou para o bebê e depois para Helena. O terror estava estampado em seu rosto, seus olhos arregalados, vermelhos, suplicantes, e algo dentro dele se quebrou. Vou levá-los para um lugar seguro, disse ele, com a voz baixa, mas mortalmente séria. Ninguém vai tocar em nenhum de vocês. Então ele virou o volante bruscamente para a esquerda. Eles saíram da rodovia principal e entraram em uma estreita via marginal paralela ao rio. O SUV o seguiu, os pneus levantando cascalho. Helena olhou pela janela. Não, isso não leva a lugar nenhum. É exatamente essa a questão, disse Marcos. Marcos, tem um túnel ali na frente. Se eu conseguir despistá-los por 10 segundos. Mas ele não terminou a frase, porque, ao contornarem a curva, o SUV os atingiu novamente. O para-brisa trincou. O carro derrapou violentamente. O bebê gritou. Helena soluçou. Marcos lutou com o volante. Marcos, por favor. Eu consigo, gritou ele. Ele não conseguiu. O carro rodou, derrapando lateralmente, os pneus cantando, deslizando em direção ao guarda-corpo com vista para o rio. Helena agarrou a criança e se preparou para o impacto. Marcos virou o volante bruscamente mais uma vez. E por um momento aterrador, o mundo pareceu girar. O SUV não diminuiu a velocidade, não hesitou, não temeu a morte. Ele os atingiu uma última vez com uma força monstruosa. Vidros se estilhaçaram. O metal cedeu. O carro atravessou a mureta de proteção. O grito de Helena ecoou pela noite, e o carro despencou em direção às águas escuras lá embaixo. Enquanto o ar gélido e a correnteza do rio engoliam o mundo ao seu redor, Helena ouviu Marcos sussurrar uma última coisa. Segure o bebê. Aconteça o que acontecer, apenas segure-o. Frio. Essa foi a primeira coisa que Helena sentiu, frio. Tão violento e absoluto que o grito escapou de sua garganta. O carro atingiu o Hudson como um caixão de aço caindo, estilhaçando a superfície em uma explosão de escuridão gélida. A água invadiu instantaneamente, engolindo o interior, subindo rápido, rápido demais. Helena apertou os braços em volta do bebê conforto, o instinto gritando mais alto que o medo. O pequeno choramingou, um choro agudo e aterrorizado abafado pela água corrente.
Helena! Marcos gritou, lutando contra o cinto de segurança enquanto o carro inclinava para baixo. Para baixo! O rio engoliu os bancos da frente, rastejando em direção a eles como um ser vivo. O choque da água ardeu na pele de Helena, entorpecendo seus dedos, mas ela se agarrou. Abra a porta! Gritou Marcos. Eu não consigo. A voz de Helena tremia. A pressão da água mantinha as portas fechadas. Estavam presos, afundando em direção ao abismo negro. Marcos empurrou o ombro contra a janela, os olhos ardendo de determinação. Helena, me escuta. Mantenha o bebê acima da água o máximo que puder. Eu quebro o vidro. O carro rangeu enquanto afundava cada vez mais. O banco de trás encheu até a cintura de Helena. Seus dentes batiam violentamente. Ela apertou o bebê contra o peito, usando seu próprio corpo para protegê-lo. Marcos! Rápido! Ela gritou. Ele bateu o cotovelo na janela 2 vezes, rosnando de dor. Rachaduras se formaram. Abra! Abra! O carro gemeu enquanto o rio o puxava para baixo. Helena! Quando a água encher completamente, respire fundo, gritou Marcos. Quando a pressão se igualar, a porta vai abrir. Eu não consigo, Marcos. Eu não consigo respirar. Sim, você consegue, rugiu Marcos. Seu filho precisa de você. Aguente firme. A água passou pelos ombros de Helena. Ela ofegou, pressionando o bebê contra o pescoço, sentindo seu pequeno coração bater freneticamente. A janela finalmente se estilhaçou, liberando uma violenta onda de bolhas e água do rio. Agora! Rugiu Marcos. Saia! Vá! Helena chutou os sapatos e se impulsionou, chutando as pernas, forçando a si mesma e o bebê conforto em direção à janela quebrada antes que a sucção os arrastasse para baixo. Seus pulmões ardiam. O cabelo grudava em seu rosto. O frio cortava como facas. Marcos! Ela gritou debaixo d'água, perdendo o ar precioso. Ele agarrou seu braço e a empurrou pela abertura com uma força alimentada pelo terror, não pelo poder. O rio os engoliu enquanto o carro desaparecia na escuridão abaixo. Eles emergiram com força, rompendo a superfície em uma explosão de suspiros e ar gelado. Helena inspirou profundamente, sentindo o peito se contrair. O bebê chorava. Vivo! Vivo! Marcos mantinha um braço em volta de Helena, enquanto o outro cortava as ondas. A correnteza está forte. Temos que ir para os lados, não para frente, mas o rio não estava a seu favor. A correnteza os puxava com força, arrastando-os rio abaixo e girando-os em direção aos pilares sombrios de uma antiga ponte industrial. Cuidado! Gritou Marcos. Helena agarrou o bebê com força enquanto a água os arremessava contra o pilar de concreto. Marcos a empurrou para longe da colisão, recebendo o impacto em seu lugar. Seu grito foi abafado pelo vento. Marcos! Gritou Helena, estendendo a mão para ele. Estou bem, ele ofegou, embora seu rosto estivesse contorcido de dor. Mantenha o bebê acima da água. Mas ela sabia que ele não estava bem. Havia sangue espalhado na água ao redor dele, tênue, mas inconfundível. O bebê chorava mais alto enquanto a correnteza os arrastava para mais longe do local do acidente. Marcos, nós não vamos conseguir. Vai sim. Marcos apertou o casaco dela com mais força. Tem uma escada de serviço perto do pier. Procure a luz. Nade, Helena. Nade, lê. Ela viu então um brilho amarelo fraco tremeluzindo contra o concreto. Esperança. Helena lutou contra a correnteza com os braços trêmulos, chutando com toda a força que lhe restava. Marcos ficou atrás dela, guiando-a, empurrando-a quando ela vacilava. Quase lá, ele disse entre dentes cerrados. Não pare. Dedos roçaram Helena. Ela agarrou a escada com um soluço, segurando-a com as mãos congeladas. O bebê chorava fracamente. Helena estendeu a mão, e então sentiu a mão de Marcos escorregar de sua cintura. Marcos. Ela ofegou, virando-se bruscamente. Ele não respondia. Não estava nadando. Estava afundando. E no rio iluminado pelo luar, Helena viu sangue branco se espalhando de um ferimento profundo perto de suas costelas enquanto a correnteza o arrastava para baixo. O grito de Helena rasgou a noite gélida quando Marcos deslizou para baixo da superfície agitada, seus cabelos escuros engolidos pela água negra. Por um instante aterrador, ela não conseguiu se mover. Seus dedos se agarraram à escada de metal fria, os nós dos dedos brancos. O choro fraco do bebê vibrava contra seu peito. Marcos! Ela gritou, a voz embargada pelo vento. Mas o rio não se importou. O rio guardava segredos.
O rio guardava corpos. A correnteza o arrastou para trás, seus braços fracos, sua cabeça afundando repetidamente. O sangue se acumulava em tênues nuvens vermelhas ao seu redor, desaparecendo instantaneamente na água impiedosa. O peito de Helena se apertou. Ele se machucara salvando-a, salvando o filho deles, salvando uma mulher que não era sua responsabilidade e nunca lhe pediu lealdade. Mas Marcos Reis sempre foi um homem que fazia escolhas sozinho, e ele a escolheu novamente. Helena virou a cabeça bruscamente em direção ao bebê, ainda vivo, ainda respirando, ainda se agarrando à vida por puro instinto. Ela o colocou cuidadosamente no degrau mais baixo da escada, prendendo a alça do bebê com forte na barra para que ele não escorregasse. Fica, ela sussurrou, mesmo que ele não pudesse entender. Mamãe vai voltar. Sem hesitar, sem pensar na própria vida, Helena mergulhou de volta no rio gelado. O frio a atingiu como uma parede de facas. Seus membros protestaram veementemente, mas ela chutou com força, cortando a água escura. Seus olhos vasculhavam desesperadamente em busca de movimento. Qualquer sinal dele. Marcos. Ela ofegou, engolindo água do rio. Uma tosse fraca surgiu a alguns metros à frente. Ela nadou em direção a ela, a dormência subindo pelos seus braços, roubando-lhe as forças. Finalmente, sua mão roçou o tecido, a jaqueta dele. Ela agarrou a gola com os dedos e puxou sua cabeça para fora da água. Seu rosto estava pálido, os lábios azulados, os olhos semicerrados. Helena, ele engasgou. Você deveria ter subido, não voltado. Cale a boca, ela ofegou. Segure-se em mim. Ele tentou ajudar, mas seu corpo ficou mole, os membros pesados de frio e perda de sangue. Helena passou o braço por baixo do dele e chutou com toda a força que lhe restava, arrastando-o em direção à escada. Fique acordado, Marcos, ela implorou. Por favor, não ouse dormir. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Você fica mandona quando está apavorada. Ótimo, ela respondeu bruscamente, com a respiração trêmula. Fique irritado. Isso significa que você está vivo. Conforme se aproximavam do pier, as ondas quebravam com mais força, arremessando-os contra a base de concreto. Helena fez uma careta, sentindo as costelas doerem. Mas não soltou. Apertou a jaqueta de Marcos com mais força e, com os dedos trêmulos, alcançou a escada. Sua mão escorregou 1, 2 vezes, e então se firmou. Ela se impulsionou o suficiente para agarrar o braço de Marcos, puxando-o em direção ao degrau. Vamos, sussurrou. Vamos, vamos. O peito dele subia e descia com a respiração. Você sempre foi mais forte do que imaginava. Ela não respondeu. Seus dentes batiam com muita força. Finalmente, ela conseguiu levá-los até a base da escada. Ela passou o braço de Marcos por cima de um degrau e pressionou a testa contra o ombro dele, soluçando de frio e adrenalina. Você não tem permissão para morrer, sussurrou ela com ferocidade. Não depois de tudo o que você fez. Ele tossiu, a respiração irregular. Eu não pretendo. Helena se obrigou a subir com um braço, puxando o bebê conforto com o outro. Cada passo parecia levantar cimento. Quando alcançou uma plataforma de metal plana, colocou o bebê no chão e se inclinou sobre a borda para ajudar Marcos. Ele tentou subir, mas suas forças falharam. Sua mão escorregou. Não! Helena gritou, estendendo a mão. Marcos olhou para ela, assombrado, pedindo desculpas, perdendo a consciência. Helena, estou escorregando. Não. Ela agarrou o pulso dele com as 2 mãos, fincando os calcanhares na plataforma enquanto a correnteza puxava. Seus músculos tremiam violentamente. Eu não vou soltar, ela gritou. Não vou. Marcos encontrou o olhar dela, algo escuro e resignado brilhando por trás do seu. Helena, olhe para trás. Ela não queria. Mas queria. Uma figura estava parada no final do pier, silhuetada ao luar, imóvel, observando-os. E Helena soube instantaneamente que o pesadelo não era o rio. Era a pessoa que esperava em terra firme. A figura permanecia perfeitamente imóvel no final do pier, emoldurada pelo brilho fraco de um refletor quebrado. A névoa da noite o envolvia, suavizando os contornos de sua silhueta. Mas Helena sabia, com o terror instintivo e agudo de uma mulher que fugira muitas vezes, que não era um estranho. Sua respiração falhou, seu corpo travou. Cada memória enterrada que ela tentará sufocar ressurgiu com força. Adrien, ela sussurrou. Ele deu um passo à frente, para a penumbra. Seus cabelos estavam encharcados pela chuva.
Seu casaco caro grudava em seu corpo, pingando no concreto. Seu rosto era uma máscara indecifrável, exceto pelos olhos. Seus olhos eram como fogo selvagem. Helena, disse ele, a voz baixa, tremendo com algo que ela não conseguia nomear. Afaste-se dele. Marcos se mexeu fracamente abaixo dela. Ela apertou o pulso dele com mais força, o maxilar travado. Nem pense nisso, disse ela. Não vou deixá-lo se afogar. O olhar de Adrien desviou-se para Marcos e depois voltou para ela. Um pequeno sorriso frio curvou-se no canto de sua boca. Você acha que eu vim aqui por causa dele? O coração de Helena disparou. Adrien deu mais um passo, depois outro. Você levou meu filho, continuou Adrien, com a voz trêmula. Você desapareceu da minha casa. Você arrombou meu cofre. Você fugiu com... Ele cuspiu a palavra. Ele. Eu não tirei nada de você, retrucou Helena. Essa criança não é sua. Nunca foi. O maxilar de Adrien se contraiu. Não é essa a questão, disse ele, aproximando-se. Você me humilhou. Você me fez parecer uma idiota. E depois de tudo que eu te dei, você me controlou. Helena disparou, com a voz embargada. Você distorceu cada parte da minha vida até que eu não me reconhecesse mais. O bebê chorava baixinho atrás dela, o som fraco e desesperado cortando ar frio. Helena se moveu protetoramente, protegendo-o com o corpo. A expressão de Adrien endureceu. Me dê o bebê, disse ele. Agora mesmo. O sangue dela gelou. Não, querida. Não torne isso mais difícil, disse Adrien. Você pode sair dessa com consequências mínimas se me entregar ele. Consequências, ela repetiu. Por tentar sobreviver. Por mentir para mim, disse Adrien baixinho. Por me trair? Por deixar ele? Ele lançou um olhar venenoso para Marcos. Colocar as mãos em você. Marcos tossiu violentamente, afrouxando o aperto. Helena, ele sussurrou. Não confie nele. Os olhos de Adrien brilharam. Ela confia mais em mim do que em você, rosnou Adrien. Ela se casou comigo. Ela jurou a vida dela para mim. Você acha que uma noite de adrenalina e caos muda isso? Marcos abriu a boca, mas apenas um gemido entrecortado escapou. Helena cerrou os dentes, a fúria fervendo dentro dela. Você não tem o direito de falar sobre votos. Não depois da Belle. Não depois da clínica. Não depois de você. Ela se interrompeu, a respiração trêmula. A expressão de Adrien se tornou cortante como uma lâmina. Então ele te contou? Helena se enrijeceu. Adrien se aproximou, a voz baixando para um sussurro perigoso. Eu fiz o que era necessário para manter nossa família unida, para manter você estável. Você estava perdendo o controle, Helena. Alguém tinha que proteger o futuro. Me drogando. A voz de Helena falhou, deixando ela mexer no meu prontuário médico, tirando a minha escolha. A compostura de Adrien se desfez. Sua voz se elevou. Eu fiz de você uma mãe. Helena recuou como se tivesse sido atingida. Não, ela sussurrou. Você me fez uma prisioneira. Pela primeira vez, a máscara de Adrien caiu completamente. Raiva, desespero e algo distorcido cintilaram sob a superfície. Ele apontou para Marcos. Deixe-o afundar, disse Adrien friamente. Ele é o motivo de você estar fugindo. Ele é o motivo de você estar com medo. Ele é o motivo de estarem atrás de você. Deixe-o ir, Helena. Salve-se. Helena o encarou, horrorizada. Você está louco. Não, disse Adrien suavemente. Eu sou seu marido. De repente, passos ecoaram atrás de Adrien. Lentos, pesados, determinados. Adrien se virou. Helena prendeu a respiração. Porque saindo das sombras estava um segundo homem, alguém que ela esperava nunca mais ver. E quando seus olhos se encontraram, Helena finalmente entendeu. Adrien não era a pior coisa que a esperava naquela noite. Os passos eram lentos, deliberados, cada um veredicto ecoando pelo pier frio. O pulso de Helena disparou dolorosamente quando a sombra atrás de Adrien se solidificou em uma figura imponente ao entrar no foco de luz quebrado. O ar lhe faltou. Juiz Alistair Vaughan, o homem contra quem Helena testemunhou aos 18 anos. O homem cujo império apodreceu por dentro assim que ela falou. O homem que ela passou 12 anos tentando esquecer. Sua presença era como um pesadelo invadindo a realidade. Olá, Helena, disse Vaughan, com a voz grave e perturbadoramente calma. Você cresceu. Seu peito apertou. Memórias a atingiram em cheio.
salas de interrogatório, ameaças sussurradas, a noite em que Vitz a arrastou para dentro de uma van. E a voz dele, sempre a voz dele. Adrien enrijeceu. Juiz Valgen, o que o senhor está fazendo aqui? Valgen ergueu uma sobrancelha como se estivesse se divertindo com a pergunta. Você está falando com a pessoa errada, Adrien. Não sou juiz há anos. Ele sorriu friamente e lentamente. Mas a influência permanece. Adrien engoliu em seco. Você me disse que queria que Helena fosse encontrada, não? Sim. Valgen o interrompeu. Encontrada. Não roubada por um homem que ainda se acha parte do FBI. Seu olhar passou por Adrien em direção a Marcos. Marcos se agarrava à escada com uma mão trêmula, sangue escorrendo da lateral do corpo, a respiração ofegante. Ele olhou para Valgen com puro ódio. Você, Marcos rosnou. Você deveria estar na prisão. Valgen deu uma risadinha, seu casaco ondulando ao vento como asas escuras. Ah, agente Reio. As regras são flexíveis para os ricos. Estou surpreso que você ainda não tenha aprendido isso. Alena sentiu um arrepio na espinha. Ela tentou puxar Marcos para mais perto da plataforma, mas ele gemeu de agonia. Pare! Marcos sussurrou. Ele vai te matar se você se mexer muito rápido. Valgen se aproximou, os sapatos fazendo um som suave. Você deveria ter morrido naquela noite, Helena. Eu os avisei que deixar uma adolescente assustada testemunhar voltaria para nos assombrar. Seus olhos se voltaram para o bebê conforto. E, no entanto, aqui estamos nós. Helena abraçou a criança instintivamente, num gesto protetor. Adrienne se colocou entre eles. Valgen, você disse que ninguém se machucaria. Você disse que só precisávamos da criança. Helena prendeu a respiração. Nós, sussurrou. Adrienne congelou. Valgen sorriu de canto. Você não contou para ela. A garganta de Helena se fechou. Contar o quê? Adrienne não respondeu. Valgen respondeu. Adrienne está trabalhando comigo há meses, disse ele. Ele não chamou a polícia quando você desapareceu. Ele me ligou. Seu olhar se tornou mais penetrante. E ele concordou em trocar seu filho por imunidade. Sua carreira, sua reputação, sua liberdade. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua visão ficou turva, sua respiração falhando. Adrien, sussurrou ela. Você não faria isso. O rosto de Adrienne se contorceu, não de culpa, mas de pânico. Helena, escute. Eu estava protegendo, você estava se protegendo. Marcos sussurrou com a voz rouca. Adrienne se virou para ele, a voz embargada. Você não tem o direito de falar. Ela era minha esposa. Ela nunca foi sua. Marcos cuspiu as palavras. Adrienne avançou. Valgen ergueu uma das mãos calmamente. Pare. Adrienne parou no meio do caminho como uma criança repreendida. Os olhos de Valgen brilharam. É comovente, na verdade. Dois homens brigando por uma mulher que nunca deveria ter sobrevivido. Helena tremia de fúria. Você não vai levar meu filho. O sorriso de Valgen se alargou. Essa criança não pertence a você. Ela pertence a um legado muito maior do que você jamais poderá compreender. A voz de Helena falhou. Ele é meu filho. A biologia discorda, respondeu Valgen. Helena cambaleou para trás como se tivesse sido atingida. Marcos tentou se levantar, mas desabou, gemendo de agonia. Não escute. Ele está mentindo. Valgen se aproximou, sua sombra engolindo o Pierre. Helena, disse ele suavemente. Vou te dar uma chance. Traga-me a criança e eu deixo você ir embora. Ela deu um passo para trás, tremendo. Nunca. Valgen assentiu uma vez, quase educadamente. Então você não me deixa escolha. Ele levantou a mão. Adrienne enfiou a mão no bolso do casaco dele. Helena congelou porque de repente percebeu que Adrienne não estava pegando um telefone, chaves ou carteira. Ele estava pegando algo muito pior. Algo de metal. Algo mortal. Algo que ele apontou diretamente para Marcos. Por um instante, o tempo parou. O braço de Adrienne se estendeu, o brilho metálico da arma captando a pouca luz que o refletor quebrado oferecia. Seu peito subiu e desceu, seu rosto se contorceu, não com certeza, não com retidão, mas com algo mais feio. Desespero. Helena, ele avisou, com a voz embargada. Afaste-se dele. Mas Helena não se moveu. Não conseguia. Suas pernas pareciam fundidas à plataforma de metal gelada. Marcos jazia meio submerso a seus pés. Seu rosto empalideceu, a respiração ficou ofegante,
o rio lambendo seu lado como se quisesse reclamá-lo. Seus olhos se voltaram para ela, implorando não por si mesmo, mas para que ela protegesse a criança. Helena, não deixe, gemeu Marcos. O bebê choramingou, sentindo a tensão, o frio, o perigo. Helena envolveu o bebê com o braço, tremendo da cabeça aos pés. Valgen deu um passo à frente, quase divertido. Eu te disse, Adrien. O sentimentalismo turva a sua visão. Cale a boca, sibilou Adrien sem olhar para ele. A culpa é sua. Minha culpa. A voz de Valgen deslizou como seda sobre cacos de vidro. Foi você quem estendeu a mão. Foi você quem implorou por poder de barganha. Foi você quem quis tirar a criança das mãos de Helena. Helena prendeu a respiração. Um soluço lhe arranhou a garganta. Adrien, você tentou levar meu bebê, sussurrou ela. Ele estremeceu como se tivesse sido atingido. Helena, me escuta. Você estava perdendo o controle. Você via ameaças em todos os lugares. Eu precisava ter o controle. Você quer dizer posse? Marcos rosnou. Adrienne retrucou. Cala a boca. A arma se moveu perigosamente. Helena gritou. Por favor, Adrien, pare. Abaixe isso antes que você faça algo irreparável. Mas os olhos de Adrienne estavam selvagens, oscilando entre ela e Marcos, transtornados pelo medo e pela traição. Ele nos arruinou, sussurrou Adrienne. Ele te virou contra mim. Você não entende. E ele vem te manipulando desde o dia em que te conheceu. Ele te quer para si. Marcos forçou uma risada fraca, tossindo sangue. Você está projetando, Lockwood. O rosto de Adrienne se contorceu. Helena é minha esposa. Não, disse Helena suavemente, mas sua voz carregava um poder que ela desconhecia. Eu era sua propriedade, não sua parceira. Adrienne estremeceu. Seu aperto vacilou. A arma oscilou. O sorriso do juiz Valgen se desfez. Mire mais alto, Adrien. Ele já está morrendo. A respiração de Adrienne estava rápida e irregular. Helena, por favor, ele implorou, com os olhos brilhando. Escolha-me. Mostre a ele o que você pensa. Helena o encarou, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Ela via tudo com clareza agora. A manipulação, o isolamento, as mentiras, a crueldade disfarçada de proteção. Marcos, semiconsciente, sussurrou roucamente. Não, não ouse escolhê-lo. Adrienne apontou a arma de volta para Marcos. Pare! Helena gritou, mas seu grito não interrompeu o som. A arma disparou. Um único estrondo ensurdecedor rasgou a noite, ecoando pelo rio. O bebê chorou. O mundo estremeceu. A visão de Helena ficou turva. Ela esperava ver o corpo de Marcos desabar, esperava ouvir seu último suspiro, esperava que o horror terminasse em um momento irreversível. Mas algo diferente aconteceu. Marcos não caiu. Adrien caiu. A arma dele caiu com um estrondo no pier. Seus joelhos cederam. Seus olhos se arregalaram em choque, encarando o vermelho que se espalhava por seu ombro. Um tiro vindo de trás dele. O juiz Valgen virou a cabeça bruscamente para a outra extremidade do pier, a fúria estampada em seu rosto. Helena seguiu seu olhar e prendeu a respiração, incrédula. Uma terceira figura estava nas sombras. Uma silhueta que ela conhecia, uma voz que ela rezara para ouvir novamente. Sem distintivo, sem arma em punho agora, mas uma presença inconfundível. Noah Whitfield deu um passo à frente, abaixando sua arma fumegante. Sua voz era firme, fria, protetora. Afaste-se dela, disse Noah. O juiz Valgen se virou lentamente, os olhos se estreitando porque o homem que acabará de atirar em Adrien não estava ali por acaso. Ele veio para terminar o que começou. Por um longo e trêmulo momento, ninguém se moveu. Os únicos sons eram o choro fraco do bebê, o rio batendo no concreto e os gemidos roucos de Adrien enquanto ele agarrava o ombro sangrando. A fumaça saía em espirais da arma de Noah, dissipando-se na noite gélida. Helena sentiu o olhar perdido. Noah. Ela sussurrou. Ele não olhou para ela. Seus olhos, normalmente calmos, clínicos, cheios de uma empatia silenciosa, ainda estavam frios, fixos. Um homem que viera preparado para matar. Noah deu um passo à frente, sem abaixar a arma. Acabou para você, Adrien. Adrienne cuspiu sangue, a fúria distorcendo suas feições. Você invadiu minha casa. Você roubou minha esposa. Você mentiu sobre tudo. Ela não é sua propriedade, disse Noah. Nunca foi. Antes que Adrienne pudesse responder,
O juiz Valgen soltou uma salva de palmas lenta e zombeteira. Bem, vão, disse ele arrastado. Não é comovente. O médico que se acha um herói. O agente se afogando lá embaixo. A esposa que não consegue decidir para qual dos dois correr. Noah mudou de posição, apontando o cano da arma diretamente para Valgen. Não estou aqui para negociar. Van ergueu as duas mãos em sinal de rendição, os lábios curvados em divertimento. Então vá em frente, atire, mas saiba disto. Se eu morrer, 50 nomes estarão nas manchetes até o amanhecer. 50 nomes de pessoas que querem aquela criança, e elas virão. 10 vezes mais difícil, 10 vezes menos paciente. O coração de Helena afundou. Noah, ela sussurrou. Ele está falando a verdade. Noah não olhou para ela. Não desviou o olhar de Valgen. Eu sei, disse Noah baixinho. Por isso não estou aqui para matá-lo. Van piscou. Noah enfiou a mão livre no bolso do casaco e tirou algo pequeno, preto, fino, com uma luz verde piscante, um bloqueador de sinal. Jogou-o no cais. Crepitou suavemente. E, de repente, Helena entendeu. Ele não tinha vindo sozinho. Ele não veio às cegas. Veio preparado para a guerra. Marcos enviou uma mensagem antes da queda, disse Noah. Todas as agências federais que você subornou estão rastreando sua localização. O sorriso de Van vacilou levemente. Você acha que Vitz vai protegê-la de novo? Valgen zombou. Eles abandonaram no momento em que ela deixou de ser útil. Não, disse Noah. É por isso que estou aqui. A implicação atingiu Helena como um raio. Noah não estava agindo sob o comando de nenhuma agência. Ele não estava seguindo ordens. Ele estava lutando por ela. Para alguém que alega não ter distintivo, disse Valgen, você está muito disposto a morrer por uma mulher que mal sabe quem é. O maxilar de Noah se contraiu. Ela não precisa se lembrar de quem era. Ela precisa sobreviver a quem você é. Os olhos de Van se estreitaram. Sua mão deslizou discretamente para dentro do casaco. Não. Helena gritou, mas Noah atirou primeiro. A bala atingiu a mão de Van, fazendo com que suas armas escondidas deslizassem pelo concreto. Valgen praguejou, segurando a palma da mão ensanguentada. Noah se moveu mais rápido do que Helena jamais o vira. Ele encurtou a distância em 3 passos, chutou a arma de Van para fora do pier e pressionou o joelho contra o peito de Van, imobilizando-o com força. Adrienne olhou incrédula. Você é louco, Whitfield. Ele vai destruir todos nós. Noah não olhou para trás. Esse é o plano. Helena prendeu a respiração. Noah, o que você está fazendo? Noah enfiou a mão no casaco de Van novamente, arrancando um celular descartável. Jogou-o para Helena. Quebre-o agora. Helena pisoteou contra o concreto até que se estilhaçou. Ótimo, disse Noah sem olhar para ela. Essa é uma maneira menos de rastreá-lo. E os outros, zombou Van. Noah pressionou o cano da arma contra a garganta de Van. Vou acabar com eles um por um. As mãos trêmulas de Helena se agarraram à escada. Ela olhou para baixo. Marcos estava inconsciente. Sua cabeça inclinada, seu corpo mole, o rio puxando de volta para a morte. Noah. Helena engasgou. Marcos, ele não está respirando. Os olhos de Noah se voltaram para a água. Pela primeira vez, uma pontada de medo rompeu sua calma. Helena, disse ele, com a voz baixando. Não solte. Faça o que fizer, não o solte. Porque, sob Marcos, algo enorme se movia na água. Algo subindo. Algo não humano. Algo que Valgen estava esperando. Helena congelou, meio agachada, meio debruçada na beira do cais, encarando a água negra e turbulenta lá embaixo. O corpo inerte de Marcos boiava fracamente com a correnteza, sua cabeça submergindo e emergindo apenas quando o rio, relutantemente, o cuspiu de volta. Mas não era isso que fazia o sangue de Helena gelar. Algo abaixo dele estava subindo, devagar a princípio, depois com propósito, depois com fome. Noah! Ela gritou. Tem alguma coisa na água. Noah ergueu a cabeça bruscamente. Com uma mão, empurrou Valgen contra o pier e apontou para baixo com a outra. Arma firme. O que você vê? Perguntou Noah. A voz de Helena tremia. Eu não consigo. Algo grande. Está circulando ele. Van riu. Riu de verdade. Um som baixo, frio e sem vida. Você acha que eu vim aqui sem seguro? Sibilou Van. Garoto, granizo não deveria ter saído do rio. Ninguém sobrevive ao meu rio.
Noah bateu a cabeça de Valgen contra o concreto com tanta força que o rachou. Cala a boca. Mas Valgen apenas sorriu por entre o sangue nos dentes. Veja a corrente elétrica embaixo dele. Você vai ver. Helena olhou novamente e, desta vez, viu com clareza. Um brilho metálico, um fulgor mecânico logo abaixo da superfície. Reto demais, controlado demais. Não, exclamou ela. Não é um animal. É um drone. Os olhos de Noah se arregalaram. Um drone de recuperação. Valgen deu uma risadinha. Você deveria saber, doutora. A família Valgen não deixa evidências flutuando. O estômago de Helena revirou. Está tentando puxá-lo para baixo. E estava mesmo. A água agitava-se com mais força ao redor do torso de Marcos enquanto a máquina se prendia a algo debaixo d'água. Seu cinto, sua jaqueta. Ela não conseguia identificar o que, mas começou a puxá-lo para baixo, de forma constante e implacável. Não, sussurrou Helena, o pânico apertando seu peito. Não, 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 Marcos. Ela caiu de joelhos, estendendo as mãos, mas o rio o arrastou para mais longe. Helena, volte, gritou Noah. Não vou deixá-lo, retrucou ela. Helena, você vai entrar também. Não me importo. Noah praguejou baixinho. Levantou-se, enfiou a arma no cós do casaco e correu em direção a ela. Suas botas bateram com força no metal, deixando ecos atrás dele. Helena, sai da frente. Noah, ele está afundando. Marcos afundou de novo, dessa vez por mais tempo. Tempo demais. Helena gritou, mergulhando o braço inteiro na água, tentando alcançar algo às cegas. Por favor, Marcos, me agarre. Nada. Só o rio, só água fria, só o vazio. Seu coração se despedaçou. Não, não. Levante-se. Levante-se. Então, de repente, uma mão, a mão dele, fraca, gelada como gelo, quase imperceptível. Ele agarrou seu pulso, os dedos escorregando. Eu te seguro, ela implorou. Aguente firme. Aguente firme. Noah deslizou para o lado dela, passando o braço em volta de sua cintura e apoiando os pés na base da escada. Helena, não se incline para a frente. Você vai cair junto com ele. Ele está escorregando. Ela soluçou. Ele está escorregando. É o drone, rosnou Noah. Está puxando ele. Van observava do chão, sorrindo como um rei diante de uma batalha fadada ao fracasso. Aquele homem morre esta noite, murmurou Valgen. Noah lançou um olhar rápido para Valgen. Não se eu matar você primeiro. Ele puxou uma faca da bota. Helena nunca vira com ele. E sem hesitar, cravou-a na água, mirando no brilho metálico que arrastava Marcos. Faíscas irromperam. O drone deu um solavanco violento. Um zumbido mecânico cortou a noite. Marcos foi impulsionado para cima, ofegante, engasgando com a água do rio enquanto a máquina apresentava defeito. Touro! Rugiu Noah. Helena e Noah puxaram Marcos para cima juntos, centímetro por centímetro, em uma agonia terrível, até que seu corpo desabou sobre a plataforma de metal. Ele caiu, inconsciente novamente, mal respirando. Helena caiu sobre ele, soluçando. Noah se apoiou ao lado deles, ofegante. Silêncio. Depois, uma salva de palmas lenta. Valgen se levantou com dificuldade, sangue escorrendo pelo rosto, um sorriso cruel. Muito bem, disse ele. Mas você se esquece que Marcos nunca foi o problema. Noah ergueu a arma novamente. Então quem é? O sorriso de Van se alargou. A mulher atrás de você. Helena se virou, e seu grito rasgou a noite porque Belle Valgen estava lá, segurando o bebê conforto nos braços. O grito de Helena ecoou pelo pier, cru e primal. Não. Belle saiu completamente para a luz, seus cabelos loiros encharcados pela chuva, o casaco colado ao corpo como uma segunda pele. Mas foi o bebê conforto em suas mãos, aquele que Helena havia prendido na plataforma segundos antes, que fez as pernas de Helena fraquejarem. O bebê choramingou baixinho. Confuso. Com frio. Vivo. Belle sorriu. Um sorriso que Helena certa vez confundira com uma amizade inofensiva. Você não achou que eu perderia minha chance de novo, achou? Belle. A arma de Noah foi apontada para ela instantaneamente. Largue o bebê conforto agora. Belle deu uma risadinha, como se estivesse se divertindo com uma criança. Ah, Noah. Você sempre fingiu ser o calmo. Mas você é tão emotivo quanto os outros. Helena cambaleou, levantando-se com as pernas tremendo.
Me devolva ele, implorou. Por favor, Belly, você não tem ideia do que está fazendo. Ah, eu sei exatamente o que estou fazendo, respondeu Belly, inclinando levemente o bebê conforto para que a mãozinha do bebê alcançasse as cegas. Estou resolvendo os problemas da minha família e garantindo meu futuro. Van deu um sorriso de canto. Essa é a minha garota. Noah elevou a voz. Belly, você não vai sair daqui com ele. Os olhos dela se estreitaram. Você acha que eu vim sozinho? Noah se enrijeceu. Helena sentiu o coração afundar. Belly acenou com a cabeça na direção das sombras perto da rampa de carga. 3 figuras emergiram, com os rostos cobertos e os corpos envoltos em armaduras táticas escuras. Helena prendeu a respiração. Aí estão seus homens. Belly deu de ombros casualmente. Meu tio pode ter caído em desgraça, mas dinheiro ainda fala alto. E mamãe sempre dizia que, se uma garota quisesse sobreviver neste mundo, precisaria de um marido poderoso ou de um exército poderoso. Adrienne gemeu, se endireitando com dificuldade. Belly, pare. Não era esse o acordo. Belly se virou para ele como se fosse um inseto que ela estivesse cansada de pisar. Adrien, querido, disse ela com uma doçura venenosa. Você não fazia parte do plano. Você era apenas o segundo. Adrienne congelou. A compreensão atingiu em cheio. Você me usou, sussurrou ele. Ela sorriu com desdém. Claro que usei. E você tornou tudo tão fácil. Noah deu um passo cauteloso para frente. Belly, o bebê não pertence à sua família. Ele é inocente. Inocente. Briola zombou. Ele é uma moeda de troca. Helena avançou em sua direção. Se você encostar nele, eu juro que... Um dos homens mascarados agarrou os braços de Helena, puxando-a para trás. Ela gritou, chutando, lutando como um animal ferido. Noah girou a arma. Solte-a. Outro homem mascarado apontou uma arma para Noah, um rifle tático compacto com silenciador. O impasse se estendeu tanto que parecia que a noite ia se romper. Marcos, semiconsciente na plataforma, levantou a cabeça o suficiente para sussurrar. Noah, não. Eles vão atirar. Belly se agachou ao lado do bebê conforto, acariciando a bochecha do bebê com um dedo bem cuidado. Sabe, ela ronronou, eu costumava me preocupar que Helena lutasse com mais força, mas agora eu entendo. Ela está quebrada demais para se vingar. Ela é exatamente como meu tio disse. Descartável. Helena se debatia nas mãos do guarda, seus gritos rasgando a noite. Não o toque. Belly se levantou, erguendo o bebê conforto. Tragam o carro, disse ela aos seus homens. Partiremos em 60 segundos. Valgen assentiu, aprovando. A voz de Noah tornou-se fria e mortal. Belly, se você for embora com aquela criança... Ela o interrompeu. Você vai morrer tentando me impedir. Talvez, mas você teria que atirar em mim primeiro. E você está pronta para dar um tiro na mãe do seu futuro pesadelo político. Os olhos de Noah se estreitaram, mas sua mão tremia. Belly caminhou de costas em direção à rampa, flanqueada por seus guardas. A respiração de Helena se transformou em soluços. Não. Não. Por favor, não o leve. Belly riu, inclinando a cabeça. Oh, Helena. Seu sorriso tornou-se cortante. Eu já levei seu marido. Você realmente achou que eu não levaria seu filho também? Ela se virou, mas parou quando faróis explodiram do outro lado do pier. Motores rugiram. Pneus cantaram. Uma frota de SUVs pretos invadiu a pista em direção a eles. O coração de Helena disparou. Os guardas de Belly ergueram suas armas. O sorriso do juiz Valgen desapareceu. Os olhos de Noah se arregalaram em reconhecimento. Porque os logotipos nos SUVs não eram federais. Eram corporativos. A segurança privada da Lesford Technologies havia chegado, e não estavam lá para salvar ninguém. Helena congelou quando o comboio de SUVs pretos parou bruscamente, formando um semicírculo ao redor do pier como uma mandíbula de aço se fechando. Seus motores rugiam com um ronco frio e eficiente, típico de empresas. Os faróis banhavam o concreto com uma luz branca e impiedosa, expondo cada medo, cada hematoma, cada verdade com brutal clareza. Na lateral de cada veículo blindado, estava a insígnia prateada brilhante, segurança corporativa da Lesford. A empresa de Adrienne. O império de Adrienne. A última arma de Adrienne. Não, sussurrou Helena. Eles não. Não agora. Adrienne se endireitou, agarrando o ombro sangrando. Sim, ele sussurrou com a voz rouca, o sangue escorrendo pela manga.
Eu te disse, Helena, eu sempre protejo o que é meu. Mas sua voz tremia. Seu rosto denunciava o pânico. Aquilo não era o seu resgate. Era um erro que saía do seu controle. As portas do primeiro SUV se abriram de repente. Homens com armaduras táticas saíram, sem rosto por trás de viseiras pretas. Mais do que a equipe de Belly, fortemente armados, movendo-se com precisão militar. A guarda de Belly se enrijeceu instantaneamente. Que diabos? Belly disparou. Eu não autorizei isso. O capitão a ignorou e marchou para a frente. De acordo com o protocolo de emergência da Lesford, anunciou ele, com a voz metálica através do capacete, todos os ativos em risco de comprometimento corporativo devem ser protegidos. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ativos, não pessoas. Ativos. Noah apertou o cabo da arma. Todos fiquem atrás de mim. Um dos guardas da Lesford ergueu o rifle. Afaste-se, doutora. Whitfield. A criança é um ativo de alto valor. O grito de Helena cortou a noite. Ele é um bebê. Ele é um ser humano. Ele é um risco, corrigiu o guarda friamente. Uma chave biológica para duas entidades corporativas rivais. Nossas ordens são recuperar e neutralizar todas as ameaças. Marcos gemeu, tentando se levantar, mas desabou novamente. Noah se colocou entre Helena e o bebê. Vocês terão que passar por mim. Era o que se esperava, respondeu o guarda. Belly estalou os dedos para seus homens. Parem eles. Essa criança é minha. Seus guardas ergueram as armas. A segurança de Lesford também. Um impasse. 3 exércitos apontando armas uns para os outros e para a mulher que segurava um bebê conforto com as mãos trêmulas. O juiz Vaughan limpou o sangue da boca, observando com uma satisfação doentia. Parece que todos finalmente entenderam, disse ele. Essa criança não é uma bênção. É uma guerra. Cale a boca, gritou Helena. Todos vocês, ele é só uma criança. Não. Sua voz falhou, ecoando pelo pier, levada pelo vento do rio. Seguiu-se um silêncio de um instante. O mundo ouviu. Então, o capitão de Lesford ergueu a mão. Um sinal. Levem a criança, ordenou ele. Usem força letal, se necessário. Tudo explodiu de uma vez. Tiros ecoaram. Gritos rasgaram o ar. Belly recuou com o carrinho. Noah atirou, derrubando o guarda mais próximo de Helena. Helena agarrou o carrinho com as 2 mãos, gritando enquanto 2 forças o puxavam em direções opostas. Noah, ela gritou. Me ajude. Noah correu em sua direção, mas as armas da Lesford redirecionaram instantaneamente, forçando-o a se abrigar atrás de uma caixa de transporte enferrujada. Balas uniam ao seu redor. Adrienne rastejou em direção a Belly, com sangue escorrendo pelo chão. Me dê ele. Ele ofegou. Para mim. Belly o chutou no peito. Saia da minha frente, Adrien. Outro tiro foi disparado muito perto. Helena caiu de joelhos, jogando o corpo sobre a criança, protegendo-a com tudo que tinha. Um guarda da Lesford se aproximou, imponente sobre ela. Ele agarrou seu braço. Ela gritou, se contorcendo, lutando com um desespero animalesco. Me solte. O guarda não hesitou. Ele ergueu a coronha do rifle, pronto para esmagá-la contra o crânio. E então, uma única buzina soou do outro lado do rio. Baixo, estrondoso, mecânico. Todos congelaram, até mesmo os guardas. Um holofote cortou a névoa vinda da água. Uma enorme balsa flutuava em direção ao pier, seu convés repleto de policiais uniformizados. Não eram executivos, nem criminosos, nem viaturas. Era a polícia de Nova York. E eles não estavam sozinhos. Agentes federais estavam ao lado deles com mandados em mãos. O som da buzina da balsa reverberou por todo o pier, fazendo o concreto tremer sob os joelhos de Helena. Luzes azuis e vermelhas inundaram a escuridão enquanto policiais de Nova York avançavam, rifles em punho. Atrás deles, agentes federais rompiam a linha, distintivos brilhando como lâminas. Larguem as armas, mãos para o alto. O pandemônio se instaurou. A segurança da Lesford se virou para as luzes piscantes, percebendo de repente que estavam em grande desvantagem numérica. Os mercenários de Belly hesitaram. O sorriso confiante do juiz Vaughan se desfez em pânico quando os agentes invadiram o pier. Noah correu em direção a Helena, deslizando pelo concreto molhado. Me dê o veículo, gritou ele. Helena apertou o bebê com mais força. Não, eu o tenho. Você está ferido, insistiu Noah, com a voz embargada. Helena, por favor, preciso levá-lo para ser examinado.
Ela hesitou, mas finalmente, tremendo, colocou o bebê conforto nos braços dele. Noah puxou o bebê para perto do peito, protegendo-o instintivamente. Agentes federais o cercaram imediatamente. Doutora Whitfield, disse um agente, pode ficar atrás de nós. Belly gritou quando 2 agentes a derrubaram no chão. Sai de cima de mim. Eu sou o fuzil. Você está presa, ordenou o agente. Por sequestro, agressão, obstrução da justiça e conspiração para cometer extorsão. Não, gritou Belly, debatendo-se. A criança é minha. Ele é meu. Não mais, sussurrou Helena. Adrienne tentou rastejar em sua direção, com sangue escorrendo do ombro. Helena, por favor, me ajude a dizer a eles que eu não sou. Helena deu um passo para trás. Este era o homem que dizia amá-la. O homem que violou sua confiança, que quase matou Marcos, que tentou trocar seu filho por sua reputação. Ela o encarou com uma calma silenciosa e devastadora. Cansei de te salvar. O rosto de Adrienne se contorceu quando 2 policiais o ergueram bruscamente. Você está preso por conluio, coerção médica e conspiração com o fugitivo conhecido, leu um agente. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Helena! Adrienne gritou. Helena, olhe para mim. Olhe para mim. Ela olhou. E pela primeira vez, não sentiu absolutamente nada. O juiz Valgren tentou fugir. Durou 3 segundos. Uma parede de agentes o derrubou com tanta força que seus joelhos cederam. Sua cabeça bateu no chão com um baque. Alistair Valgren, anunciou o agente principal. Você está preso por intimidação de testemunha, tentativa de homicídio, conspiração e obstrução da justiça. Os lábios de Valgren se curvaram em um rosnado. Vocês não podem protegê-la para sempre. Ele cuspiu para Helena. Você ainda é a garotinha assustada que... Não, disse Helena suavemente. Eu sou mãe agora. Valgren finalmente se calou. O Pierre se acalmou lentamente. Os tiros cessaram. Os gritos diminuíram. O caos se dissipou em um silêncio frio e trêmulo. Helena caiu de joelhos ao lado do corpo de Marcos. Noah, ela gritou. Ele não está respirando. Marcos não está respirando. Noah correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado enquanto ainda segurava o bebê contra o peito. Réqua, Helena. Me dá espaço. Len. Ele colocou o bebê ao lado dele, bem enrolado, e imediatamente se virou para Marcos, checando seu pulso, pressionando seu ouvido contra o dele e começando as compressões com mãos firmes e experientes. Vamos lá, insistiu Noah, com a voz embargada. Vamos lá, reio. Não ouse desistir agora. Helena soluçava, agarrando a manga de Marcos. Por favor, Marcos, por favor. Durante 10 segundos agonizantes, nada aconteceu. Então Marcos engasgou, tossiu e inspirou com dificuldade, tremendo. Helena gritou, desabando sobre ele em alívio. Ele piscou fracamente para ela. Você não me soltou. Não, ela sussurrou. Nunca. Os policiais se aproximaram com cuidado. Senhora, temos equipes médicas à espera. Ele precisa de um hospital agora mesmo. Helena assentiu rapidamente, afastando os cabelos molhados do rosto de Marcos. Ele vai. Eu vou com ele. Noah entregou o bebê a ela. Os paramédicos estão prontos. Helena, ele está seguro agora. Pela primeira vez, ela acreditou. O pesadelo havia acabado. O rio não a levou. Os monstros não venceram. A criança pela qual ela lutou viveria. Enquanto os paramédicos colocavam Marcos na maca e Helena entrava na ambulância, segurando o filho com força, Noah deu um passo para trás, observando-a com algo mais profundo que admiração, algo como amor. Helena olhou para ele através das portas abertas, sua voz quase um sussurro. Noah, venha conosco. E assim, nossa história chega ao fim. Mas você ainda está aqui, não é? Se você está ouvindo estas palavras agora, significa que algo nesta jornada tocou seu coração de uma maneira inesperada. Talvez tenha te lembrado da sua própria força ou das suas próprias cicatrizes. A vida às vezes nos leva por momentos de escuridão que parecem impossíveis de escapar. No entanto, como escreveu Marco Aurélio, o obstáculo se torna o caminho. A força de Helena não vinha de ser inabalável. Vinha de se recusar a permanecer quebrada. E isso é algo que todos nós podemos levar para nossas próprias vidas. Você merece segurança. Você merece paz. Você merece pessoas que te escolham com coragem, não com controle. Os estoicos ensinavam que,
Embora nem sempre possamos escolher nossas circunstâncias, podemos escolher a pessoa em que nos tornamos por meio delas, mais forte, mais sábia, mais gentil conosco. Então, se essa história te tocou, fique conosco. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que possa precisar e inscreva-se para não passar por essas reflexões noturnas sozinho. Estamos construindo algo real aqui. Você, eu e cada coração corajoso o suficiente para assistir até o final.